Pai, ó Sangue das matas, eu venho para lhe louvar. Pai, ó Sangue das matas, eu venho para lhe louvar. Oi, Saravá, o rei das ervas, filho de Pai, Oxalá. Oi, Saravá, o rei das ervas. Então acho que eu vou começar aqui com um bom dia para todos os meus irmãos aí da África do Sul, né? E quero dizer assim que é com uma grande satisfação que eu tenho de hoje estar passando um pouquinho da nossa história, para que eles possam compartilhar com o restante dos nossos irmãos, né, que ainda não conhecem aqui a nossa região, desse nosso Acrezinho tão querido. Para mim foi um presente muito grande, né, ter conhecido todos esses irmãos, seu Luiz, né, presidente da marca, junto com a Iris e o Nelson, né, o nosso irmão Roberto na época também, através do meu irmão Antônio José. Eu já participava de trabalhos espirituais em outra casa e visitava a casa dele, né, como eu me sentia uma visitante, porque eu não seguia a doutrina dele, né, tinha uns motivos assim que era sentimento de não, de perda pelo problema de saúde dele, da saudade que eu ia sentir de tudo, e que através da missão mesmo eu vi que eu não poderia pensar mais dessa forma. Eu tinha que aproveitar dele o máximo que eu pudesse, porque querendo ou não, participando ou não, a saudade ela ia ser a mesma, né? Tudo ia permanecer vivo aqui dentro do nosso círculo de família, de amigos, de amizade, e a saudade não ia ser diferente. Então, iniciei um processo de trabalho junto com ele, acompanhando, até o momento da desencarnação dele, né? Me senti mais irmã da casa, mais companheira, e quando ele recebeu a primeira visita dos irmãos lá do sul, ele veio me chamar, me pedir ajuda, porque os irmãos dele da época, né, na casa dele, estavam até alguns com problema de saúde, as quais cuidavam da parte de recepção lá das visitas que vinham visitar a igreja. Então eu fui para lá para fazer a comida, para recepcionar o pessoal junto com ele, e aí me senti já irmão mais ainda dele, com todo mundo, e a responsabilidade eu vi que foi caindo um pouco mais ali para mim, né? E quando ele partiu, né, eu me senti ainda mais na obrigação de cuidar desses irmãos quando eles viessem aqui, de fazer para eles o que ele gostaria de fazer enquanto estava em nosso meio. E hoje para mim é grande satisfação. E eu sempre tenho dito, enquanto eu viver, o que eu puder fazer, eu vou estar aqui, né? E passei a contar, né, na minha vida com a visita também da Marlene dentro da igreja, me acompanhando. A Marlene era muito de igreja católica e também a parte espírita, na mesma igreja em que a gente se conheceu, né, que era uma casa de umbanda, e era sempre dentro dos trabalhos de umbanda, né, lá, mas ela nunca tinha abandonado o trabalho da igreja católica dela. Mas a gente ia aos nossos trabalhos e íamos à igreja dela sempre. E depois ela começou a me acompanhar, né, junto com o Remy. Então, assim, né, como eu estava comentando, a Marlene me acompanhou, né, a gente se conheceu nesse terreiro de umbanda. Aí foi a época que eu fiquei grávida da minha Dani e dei a ela a Dani para ser madrinha, né. Já foi assim, formando um laço maior de família. E aí se tornamos compadre, ela e o Remy, e a amizade só cada vez cresceu mais. Aí sempre que eu ia para a igreja, a gente estava junto, sempre junto. E quando eu segui a igreja lá do Antônio José, ela também me acompanhou, né? E aí passou
a também ser uma irmã que gostava da missão, aprendeu a conhecer mais e gostar, porque antes a gente não tinha, né, afinidade com o trabalho da Santa Luz. E ela acompanhou e gostou, e até hoje ela continua aqui. Hoje é uma irmã que, se pudesse, participaria mais, né, com os trabalhos aqui. E hoje a gente já não tem mais o Antônio José, mas temos o Panta, que é o meu irmão Francisco, né, a gente chama ele de Panta, e que tem o compromisso de fazer os trabalhos aí, sabe fazer todos os procedimentos dos trabalhos como ele fazia com o Antônio José. E a gente vai e ela se sente muito bem lá. Ela gosta muito quando está aqui de participar dos trabalhos. E a gente tem feito assim o que dá para fazer, dado o melhor da gente, o que a gente pode, né, para estar mantendo essa história viva, né? Porque todo o que tem em volta da gente relembra o início, que foi quando o Antônio José começou dentro da missão dele. Né, tudo tem uma história, e é uma história muito envolvente, porque começou por ele construindo aquela igrejinha do nada, e hoje a gente tem aquela estrutura lá, né, com saudade, com tudo que tem ali, mesmo estando parada hoje, porque a gente não está podendo ainda cuidar realmente da igreja como a gente gostaria de cuidar, né, porque tinha umas normas da antiga igreja que ele era filiado, né, e a gente ainda continua na expectativa de que isso se resolva, para que a gente volte a acender uma chama lá dentro novamente daqueles trabalhos, daquelas festas, daquelas coisas onde a gente viveu muitos momentos bonitos. E se Deus quiser, eu tenho muita fé que isso vai acontecer, que futuramente, ainda que ela tenha um novo nome, uma nova direção, mas que ali a história de quem conheceu jamais vai esquecer, né? Que ali se viveu bons momentos. E é essa história assim que deixa a gente fortalecido, que é a esperança de que tudo ainda vai se resolver, que tudo vai acontecer da melhor forma. É muito bom estar aqui do lado da minha comadre. Eu conheci através de um centro espírita que a gente começou a frequentar. A gente era só visitante lá. Eu era só visitante. Aí a gente começou a conversar, a se entender. Aí começou uma amizade muito bonita, né? Aí através dela a gente sempre teve um desejo de viajar juntas. De viajar juntas, nós quatro, né? Eu, o meu esposo e ela, o esposo dela. A gente viajar juntas, a gente sempre conversou sobre isso. Aí um dia que ela foi convidada para conhecer a Barquinha do Sul, aí ela me chamou para mim ir junto. Aí nós fomos junto. Aí através da gente ir junto, aí a gente se inteirou lá, a gente ficou muito amigo lá do pessoal lá, e eles são muito gente boa. Aí foi muito bom que eu conheci, me aprofundei mais um pouco, porque eu era muito distante, assim, eu frequentava muito mais a igreja católica. Aliás, eu sou muito católica. Aí eu sou muito simpatizante também da igreja agora da Barquinha, né? Que eu conheci através da Maria, através do irmão dela e através dela, né? Aí essa amizade nossa, uma amizade muito forte, é tipo assim, é tipo uma amizade de irmãs. A gente não é irmã de sangue, mas de coração. E quando a gente se conheceu, a gente passou 8 anos juntos no mesmo centro espírita, né? Então deu pra gente se conhecer bem. Aí ela ficou grávida da Danizinha, me deu para ser madrinha, me padrinho. Então a gente se uniu mais para dar mais assistência para ela.
para ela conhecer mais as coisas, né? Para ela se sentir mais à vontade com a gente. Então a gente é muito assim, o que eu digo, ela acata, o que ela diz eu acato, pra gente conversar Tá com a sempre Danizinha. compartilhando, né? Sempre compartilhando tudo, assim, para dar uma boa Somar para ser somada, um uma... exemplo bom para a Dani, né? Porque você sabe que esses jovens de hoje, eles precisam realmente das pessoas que dê uma força para eles crescerem. E eu pelo menos me sinto muito feliz com ela, pelo que ela é, pelo que ela representa, que ela é uma pessoa especial, tanto para mim como para ela, para o padrinho dela, para o pai. Acho que para todos que conhecem ela, é uma pessoa assim. E ela tem um pouco do tio dela, né, que faleceu. Ela gostava muito Na vida dele, na vida espiritual. espiritual. Ela até para dançar, às Tem vezes ela dança igual amor a pela ela. missão, né, também. Né? E ela tem um amor muito grande pela missão. Ela já recebeu até salmo, né? Isso. Ela recebeu o salmo. E ela canta muito bem, ela toca o tambor. Ela é. Torna um orgulho pra gente, É. né? Ver que alguém também herdou um pouquinho da história, do legado, das Isso. coisas dele, né? E ela é muito Como feliz, né, por isso. Para nossa família toda tem sido satisfatório, porque temos o Adriano, que também dá continuidade à missão, às coisas que ele gostava, e hoje eu vejo ele se dobrando com mais amor ainda para dar continuidade à história do tio dele, né? Manter viva a história de missão dele. E a gente compartilhou com o Adriano bastante tempo, né, Marlene? Em 5 anos, né? A gente 5 ficou, anos, mais ou menos. acho que até mais, né? E ele tem uma dedicação grande pela missão dele e um coração bem solidário em termos de ajudar quem precisa. Ele tem uma bondade assim, uma dádiva de compartilhar, porque às vezes a gente está naqueles trabalhos, alguns irmãos vêm em busca de caridade, aí tem aquele dia vai ser feito a caridade para alguns e aquele irmão não tem até a verba para fazer aquele procedimento de trabalho que precisa, e ele acaba compartilhando. Olha, hoje o que temos aqui dá para compartilhar com o outro, então ele já chama aquelas pessoas, e isso é uma coisa que o tio dele tinha muito, de fazer isso, sempre ser solidário, sempre dar a mão. E a Marlene viveu esses 5 anos, a Marlene foi a gente chamou a cambona, né, da casa querida, que até hoje continua muito querida lá, né? É muito amada por todos. E a Marlene via, porque tinha muitos dias que as pessoas vinham bem carentezinhas, não tinha, e aí ele dizia, hoje o que a gente pediu vai dar para compartilhar para todos. E dava, né? Aquilo que o tio dele tinha confiança, que deixou na mão dele para continuar. Eu creio que a cada dia as coisas estão tomando mais um rumo, né? Porque ele criou coragem e ele foi atrás daquilo que pertencia ao tio dele. E está lutando para que isso venha se tornar uma coisa que ele falou, tia, eu preciso que a história do meu tio continue viva. Ainda que se não for barquinha mais, mas que ela tenha um espaço para a gente zelar, para a gente cuidar e a gente poder apresentar para as pessoas que querem conhecer a história, conhecer a profundidade das coisas, cada detalhe das coisas que ele construiu ali, né? Então, dentro desse tempo todo que a igreja está parada, fechada ali por conta da passagem dele e tudo, a gente, da família, a única pessoa com mais acesso de ir até lá era o Panta, porque era um irmão fardado da igreja. E os que não eram, não tinham, porque a gente sabe que tem que respeitar as normas da igreja, de cada um setor, né? Isso. Então, quando eu falei para ele assim, Adriano, a igreja tem as normas e os irmãos têm que seguir a regra. Então agora a gente tem que buscar, se quer tem que ir atrás e reivindicar o que se acha que é de direito da gente. Se não, temos que tocar pela regra deles.
Mas graças a Deus hoje a gente já tem uns irmãos que eram da igreja que não quiseram mais continuar, que preferiram se desfiliar. E através dessa desfiliação deles lá, a igreja não tem mais vínculo com a outra barquinha, pode fundar uma nova barquinha com um novo nome, ou deixar uma igreja, construir uma igreja, um ambiente para que ela fique como um patrimônio comunitário ali, para que todo mundo possa visitar, possa ir, porque esse é o plano dele, né? De fazer com que futuramente a gente possa estar com as portas abertas e recebendo quem gostaria de conhecer a história do nosso irmão Antônio José.